Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias temos estudado a Palavra do Senhor. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, e o nosso tema de estudo de hoje é Debaixo de seus pés. Existem alguns escritos, desenhos, na verdade, sobre civilizações antigas, que têm a ver com o contexto da Palavra de Deus. O povo da Mesopotâmia, o povo da Assíria, Babilônia. Nós também temos ali representações dos povos egípcios. E essas representações que eu estou fazendo referência para você são sempre que monarcas estão lá sentados ou mesmo de pé, e os pés deles, ou aos pés desses reis, estão os seus súditos. Alguns são derrotados, né? São os inimigos derrotados, que ele está lá com os pés sobre a cabeça, ou às vezes sobre o pescoço. E também existem os servos que estão abaixo dos seus senhores, né? À altura dos seus pés, mostrando que eles são inferiores aos seus monarcas. Quando o livro do Salmo nos apresenta aqui a visão de Deus, a gente tem que entender que tem a referência do período em que eles viviam, né? O salmista, ele vivia num contexto. E quando ele fez essa canção do Salmo 47, que nós vamos estudar hoje, ele tinha isso em mente. Aquilo que as pessoas entendiam como os pés, ao estar aos pés do rei. E para você, o que significa estar aos pés de Deus? Significa ser alguém derrotado diante de Deus ou ser um servo desse Deus? Muitas das imagens que tem dos antigos, né, mostram os filhos também aos pés ou aos joelhos de seus pais, mostrando que seus pais são superiores, claro, mas que estão sob a proteção de seus pais. Vamos ler então o Salmo 47, versos 1 a 4, e permitir que Deus nos mostre um pouquinho do que é estar aos pés do Senhor Jesus. Salmo 47, versos 1 a 4, dizem assim: Batei palmas todos os povos. Então aqui, ó, batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Nesse primeiro contexto aqui do que nós estamos lendo, o Salmo 47, 1 a 4, que é um salmo dos filhos de Coré, um dos grandes salmistas, ali dos grupos, né, que cantavam salmos a Deus, nós vemos que eles disseram que os inimigos deles e as nações, aqui diz então no verso 3, ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. O que ele mostra aqui é que eles eram superiores aos outros povos. Não havia ninguém que pudesse contestar isso. Eles eram os melhores dos melhores, porque eles eram o povo de Deus. Aqui então nós vemos esse primeiro contexto, que estar com Jesus significa ser colocado na presença de Deus. Significa ser exaltado, ser um diferencial entre as outras nações, entre os povos. Isso não faz de você uma pessoa melhor ou pior no sentido espiritual. E também no sentido moral, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém. Conhecer Jesus é algo que me faz sentir especial e me torna mesmo especial. Mas isso também me dá uma responsabilidade a de levar esse amor de Deus aos outros povos, porque todas as pessoas são filhos de Deus. Só que, embora todos sejamos filhos de Deus, alguns assumem esse caráter de filhos e outros negam. Quando você assume o caráter de filho, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, você é colocado numa situação especial. Você se coloca ali como um representante do Rei dos Reis. E agora você tem o dever de levar o amor de Deus ao mundo. Você é colocado acima dos seus inimigos. Você é colocado numa situação exaltada, porque você pertence ao Rei das nações e povos. Aí continuamos então o nosso estudo de hoje, onde nos pede para comparar esse texto com 1 Tessalonicenses, uma carta de Paulo. Vamos ao Novo Testamento, ao livro de 1 Tessalonicenses. Deixa eu encontrar aqui para a gente continuar o nosso estudo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos lá, a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17. Primeiro
Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 17. Diz assim, a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 ao verso 17, nos dá uma promessa de que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e estarão com o Senhor. Mas o que esse texto tem a ver com Salmo 47, versos 1 a 4? Nós estamos falando sobre estar aos pés de Jesus, não é isso? Estarmos aos pés do Senhor, onde nós somos exaltados à presença de Deus? Exatamente isso. Quando aqueles que morreram em Cristo, e também nós, os que ficamos vivos diante do momento da volta de Jesus, nós seremos exaltados e estaremos sendo levados para o encontro de Deus nos ares, onde estaremos aos pés de Cristo, entregando nossas vidas, entregando nossa salvação, nossa alegria, tudo que somos aos pés do Senhor. Porque estar aos pés de Deus significa entrega também. E agora nós vamos comparar com mais um texto bíblico. Nós vamos ao Antigo Testamento, ao livro de Zacarias, um dos últimos livros ali da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, ao livro de Zacarias, no capítulo 14. Zacarias, capítulo 14, verso 4. Deixa eu encontrar aqui para a gente ler, então. Zacarias, capítulo 14, verso 4, diz assim: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Já que estamos falando sobre estar aos pés de Cristo, nós aprendemos primeiro que nós somos exaltados quando estamos aos pés do Senhor, que significa entrega, significa também ao mesmo tempo ser elevado. Nós também entendemos que quando Jesus voltar, nós seremos levados fisicamente mesmo aos pés do Senhor, onde nós, os vivos e aqueles que já morreram em Cristo, todos nós nos encontramos aos pés do Senhor. Mas aqui em Zacarias nos diz algo mais, que quando Jesus voltar dos céus, após o milênio celestial, Jesus descerá dos céus. Ele descerá exatamente na Jerusalém da terra, de onde ele foi ascendido ao céu. Foi de Jerusalém, no Monte das Oliveiras, que Jesus foi para o céu. E é dali que ele voltará também, do céu. E é ali onde ficará também a Nova Jerusalém, em que Jesus finalmente pisará seus pés na terra. E então o mundo será transformado como um novo céu e uma nova terra. Estar aos pés de Cristo tem muitos significados. Espiritual, fisicamente. Nós sabemos então que o Jesus, nosso Senhor, só tocará novamente nesse mundo após o milênio, quando trouxer dos céus a Jerusalém celestial. Mas eu convido você hoje a estar sob os pés de Cristo, a entregar sua vida a Jesus. Estar sob os pés de Jesus significa confiar nele, significa se entregar a ele e ter a certeza da vitória ao lado dele. O Jesus, o amor do céu que foi entregue por nós. O Jesus que disse uma vez que era o nosso Emanuel, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer você que Jesus esteja na sua vida? Quer entregar seu coração a Jesus? Quer estar no céu quando ele voltar? Então peço a você que nesse momento ore comigo e entregue seu coração a Deus. Obrigado, Pai, por tuas bênçãos e teu cuidado. Obrigado por essa promessa tão maravilhosa de quando nós nos entregamos de forma humilde aos seus pés, o Senhor nos exalta e nos levará para o céu,
onde estaremos para sempre com o Senhor. E finalmente, aqui nesse mundo, onde será o novo céu e a nova terra, nós governaremos com Cristo, estando aos pés do nosso Salvador, nosso Redentor, que deu sua vida por nós. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar o estudo da Palavra do Senhor através do livro de Salmos. Tchau, tchau.